Bom, bom dia a todos. Estamos dando aí continuidade aos nossos trabalhos da manhã. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da professora Selene, é uma grande alegria, a professora economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade de Brasília. Tenho grande alegria, porque também sou mestre pela Universidade de Brasília, tenho grande apreço pela universidade e também doutoranda. A professora é doutoranda lá também pela Universidade de Brasília. A professora é responsável pela elaboração do projeto de lei de qualidade fiscal 248 de 2009, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Então, professora, rapidamente já passo a palavra para que possamos aí aprender bastante com a senhora nesse momento, e dizer que aqui estão presentes procuradores do Ministério Público de Contas de todo o país. Obrigada. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Será que está ligado? Acho que não. Sim, agora está. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Que me honra muito para estar aqui falando sobre esse tema que é muito importante, né? O momento é bastante oportuno, porque agora, há 2 dias atrás, né? Os eventos evoluem rapidamente, né? E há 2 dias atrás foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos o substitutivo que trata da Lei de Qualidade Fiscal. Acho que sim. E então a matéria agora vai ao plenário do Senado. Então, acho que é importante fazer uma pequena contextualização histórica, né? Que explica um pouco as motivações do projeto também, né? Então, eu tinha trabalhado num projeto de lei de responsabilidade fiscal, isso lá em 98, que foi aprovado em 2000, e naturalmente que a gente aprende, né? Tem um aprendizado, né? Sobre a aplicação da lei de responsabilidade fiscal e sobre os problemas remanescentes na nossa gestão fiscal, né? Então, em 2009, eu elaborei esse projeto e apresentei para o senador Renato Casagrande, que tinha a intenção de constituir um grupo para analisar a matéria. E aí me chamaram para o grupo, só que quando me chamaram para o grupo, eu entreguei o projeto, que já que estava pronto. Então, os consultores do Senado passaram a se debruçar sobre o projeto que eu tinha elaborado na ocasião. E é uma matéria muito ampla, muito complexa, mais complexa que a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eles acharam por bem dizer ao senador que entregasse o projeto como se encontrava, para não correr o risco de alterar alguma coisa que sistemicamente poderia comprometer tudo, né? Então, e que se entregasse assim e se discutisse. Paralelamente, houve outras iniciativas para substituir a Lei 4.320, notadamente o projeto de lei do Senado 229, que foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati, o projeto de lei do Senado 175, apresentado pelo senador Raimundo Colombo. Então, houve um momento de confluência de entendimentos no Senado de que era preciso revisar a Lei 4.320. Isso, em grande medida, puxado pelo movimento da contabilidade pública, que estava num processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade. Nessa época, eu trabalhava no Tesouro, na contabilidade do Tesouro, elaborando os manuais, que são, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade, normas gerais, que estabelecem como os entes da federação devem cumprir
elaborar os demonstrativos fiscais e quais são as normas de contabilidade pública que valem para os entes da federação. Então, eu era responsável por essa área. E foi no momento em que eu elaborei o projeto. Então, tinha esse lado também. E a necessidade de suprir lacunas muito importantes da 4.320, como, por exemplo, a falta de uma regulamentação do PPA. Né? Então, alguns projetos pensavam assim, será que nós não devemos aproveitar o ensejo para fazer pequenas alterações na lei de responsabilidade fiscal? Né? Então, esse conjunto de motivações e de reflexões se uniu no Senado. Né? E houve essa confluência, e esses projetos foram apensados e começaram a andar, só que não houve apoio do governo federal. Né? Na época da lei de responsabilidade fiscal, o pessoal até pergunta assim, puxa, como é que foi tão rápido? Foi tão rápido porque teve apoio. Né? Então, a gente elaborou quando? Ali em agosto, setembro de 98, e em maio de 2000 estava aprovado. Quer dizer, para a complexidade do projeto, foi muito rápido. Esse aqui foi elaborado em 2009, todos os 3 projetos que foram o núcleo duro, né, digamos assim, foi em 2009, nós estamos em 2016 e ainda conseguimos agora passar pela CAI. Né? E, nesse processo, nós tivemos idas e vindas de tramitação e falta de entendimento do que significava a qualidade do gasto público, sabe? Então, teve gente que achou que não, que tinha que ser uma lei muito formal. Qual que é uma lei formal? Uma lei que vai dizer como é que se faz o PPA, LDO e o orçamento. E eu achava que a formalidade servia a um objetivo maior. Entende? Qual é o objetivo maior do Estado? Na iniciativa privada, o objetivo é ter lucro. No Estado, o objetivo é prover bens e serviços públicos e atender o público. Então, de nada me serve um lindo PPA, uma linda LTO, um lindo orçamento, se todo esse conjunto não se prestar a fornecer bens e serviços públicos de qualidade. Então, a razão original do projeto é que eu enxergava uma lacuna dentro da regulação, porque a lei de responsabilidade fiscal havia se preocupado muito com o equilíbrio das contas públicas. Muito bem. Mas, além de ter uma gestão fiscal responsável e equilibrada, era preciso que o Estado cumprisse a sua função fundamental de prover bens e serviços públicos de qualidade ao cidadão. E como nós poderíamos obter esse objetivo, atingir esse objetivo, se não através de uma regulamentação do ciclo de gestão, né? Que começa no processo orçamentário, passa pela execução e tal, e chega até o controle. Né? Então, o projeto de lei foi o produto dessa reflexão. O que era preciso alterar no ciclo de gestão para daí, aproveitando a revisão da 4.320, atingir esse objetivo. Eu estou falando aqui de uma coisa que é nova, um conceito que é novo, que não está na nossa legislação. Então, veja, explicar isso, mesmo para os técnicos e para os senadores, já era difícil. Né? Então, isso em 2009. E aí houve muita resistência. Né? Assim, mas isso não está em lugar nenhum. Pois é, não está em lugar nenhum, mas tem que estar. Né? Exatamente. Então, de onde eu parti? Eu parti de onde eu parto sempre, da Constituição. Né? Então, o que diz a Constituição? A Constituição prevê 2 leis complementares de finanças públicas. Né? Então, o artigo 163, ele prevê uma lei complementar de finanças públicas para fixar princípios norteadores. E isso, lá em 98, a gente interpretou que poderia ser uma lei de responsabilidade fiscal, e foi daí que saiu a LRF. Né?
O artigo 165, parágrafo 9º, prevê uma lei complementar de finanças públicas para dispor sobre exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração, organização de PPA, LDO, LOA, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Mais recentemente, também, por meio da última alteração nessa matéria, é preciso dispor também sobre critérios para execução equitativa, se houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de res a pagar, limitação de programações de caráter obrigatório. Então, a gente tem lá a Constituição, 2 leis complementares e leis temporárias, que em todos os entes da federação cumprem esses objetivos, né? Então, eu pensei assim, bom, se nessa lei complementar nós conseguimos orientá-la para a qualidade do gasto público, então todos os PPAs, LDOs e orçamentos da federação serão permeados por esses princípios. E daí comecei a escrever. Bom, então, a LQF foi concebida como quase uma irmã gêmea da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, tomando o princípio do equilíbrio fiscal como referência de boa governança, né, haveria um outro princípio fundamental também, que seria a qualidade do gasto público, né? Bom, então, só que na LRF a gente tem muitas condutas do tipo não fazer, né? Proibições, né? Limites, né? E aqui você teria, principalmente, regras do tipo o que fazer e como, né? Bom, sendo assim, refletindo o que seria a qualidade do gasto público, eu busquei lá no artigo 70, né, que fala lá do Tribunal do Controle, né, do controle, e que fala que ele vai buscar eficiência, eficácia, efetividade. E comecei a refletir onde é que a gente tinha se perdido nessa história, né? Porque, na verdade, a gente faz um planejamento que, primeiro, a gente tem um candidato, né, que faz muitas promessas, né, na eleição, e depois precisa materializar essas promessas no PPA, né? É um primeiro passo já difícil, né, de descer para a realidade, né? E essa realidade tem que estar contextualizada por números, tem que estar contextualizada por diagnóstico setorial e tudo mais. Mas digamos que a gente consiga fazer isso e faça um lindo planejamento. O que a gente faz em seguida na LDO, né? Você tem lá todo o contexto das metas fiscais, que, se forem elaboradas corretamente, já restringem aquele sonho lá do PPA, né? Aí depois você chega na LOA, né? Na LOA você faz o quê? Você pega o contexto da LDO e do PPA e restringe um pouco mais, né? Depois você chega na execução. Mas na execução você acaba de vez com o sonho, já acabou ali, porque daí você tem contingenciamentos que sequer estão conectados com o PPA, né? Porque você contingencia por ministério, você em nenhum momento leva em consideração programas, ações, indicadores, métodos, tudo isso ficou para trás. A execução não leva isso em consideração. Bom, aí vem a contabilidade. A contabilidade, nossa, está completamente descolada de qualquer atingimento de resultado do setor público em termos de bens e serviços. Não tem nada na contabilidade sobre isso, né? E aí, por último, vem o controle. Aí você fala assim, olha, controle, você tem que se preocupar com eficiência, eficácia e efetividade. Tá, mas onde é que estão os números? A gente se perdeu nesse roteiro, entende?
A gente desconstruiu o processo. E se gasta muito dinheiro elaborando essas peças, sabe? Se gasta muito tempo dos servidores, muita inteligência, para pensar o que é bom para o país e depois destruir na etapa seguinte. Então, eu cheguei à conclusão que o gasto de qualidade, ele, em primeiro lugar, o que é de qualidade? Não é o que eu acho, é o que o povo, por meio dos seus representantes, definiu que é bom. Certo? Então, isso vai ter que estar expresso nessa legislação que rege o processo orçamentário. Depois, ele tem que ser orientado para resultados, porque eu tenho que, ao longo de toda a gestão, perseguir aqueles resultados que foram estabelecidos no início. E eu tenho que fazer isso do planejamento até o controle. Então, é fundamental fazer as conexões do ciclo de gestão, de modo que os objetivos iniciais não se percam. Bom, eu estou seguindo aqui a estrutura já do substitutivo aprovado pela CAI. Então, para ser bem honesto, eu quero fazer as seguintes contextualizações. Primeiro, parte do 248 não está aqui. Então, a gente vai, em alguns momentos, dizer assim, olha, essa questão eu achava importante, incluir no projeto original, mas não foi contemplada aqui no substitutivo. Outras questões foram contempladas no substitutivo, não estava pensado originalmente, mas podem ser oportunidades interessantes, né? E algumas questões acho que estão mal colocadas ou poderiam ser aperfeiçoadas. Mas, de um modo geral, o substitutivo está bastante próximo da intenção original, né? Eu acho que depois de todos esses anos, né, e que várias versões de pareceres foram feitas, né? Então, a gente teve um na CCJ, que não foi votado, teve 2 na CCJ que foram votados, teve um na CAI, num primeiro momento, depois teve outros 2 na CAI. E todas essas visões elaboraram substitutivos e foram refletindo novamente sobre o tema. Agora ele está próximo da origem. Ou seja, porque porque é um processo de convencimento, né? E você gasta muito tempo explicando e nessa dificuldade de comunicar o que se quer, né? Então, finalmente, houve uma compreensão do que era. E aí, agora, está no substitutivo, certo? Então, a estrutura, agora, ela começa com as disposições preliminares, passa pelo planejamento. Eles chamaram erroneamente de processo orçamentário. Para mim, o processo orçamentário é PPA, ele deu orçamento, mas, enfim. Título 3 do processo orçamentário, aí vem diretrizes e orçamento. Isso envolve etapas de elaboração no executivo e de apreciação no respectivo legislativo. Depois vamos para a execução. E, na sequência, eles incluíram os procedimentos quanto à execução obrigatória de emendas individuais, que não estava previsto na origem, porque foi um movimento recente que gerou a emenda constitucional. Depois do reconhecimento e pagamento de obrigações de exercício anterior, os classificadores orçamentários, todos da receita e da despesa, a questão dos fundos públicos, a contabilidade, né, com vários capítulos. Depois, controle, custos e avaliação, né? E essa parte eles melhoraram, inclusive, ficou muito boa essa parte de informações de custos e avaliação. Eu não tinha escrito na época, mas nas discussões surgiu e ficou muito boa. Temas que não foram abordados ainda, que estavam no projeto inicial que eu tinha feito, a questão de gestão de pessoas. Eu tenho uma grande preocupação com a meritocracia, com o fortalecimento das instituições. Acho que, se não tratar isso aqui nesse projeto, vai ter que ser tratado em algum momento, certo? Porque, senão, nós chegamos àquela situação jocosa que o Raimundo Faoro falava no livro dele,
de que nós vamos chegar a precisar de uma Constituição para dizer que a Constituição tem que ser cumprida, entende? Porque o que dá o cumprimento da Constituição e das leis e de tudo mais são as instituições. E as instituições dependem de um corpo meritocrático, né, que não esteja contaminado por patrimonialismo. Então, então esse é um ponto central a ser atacado. Algumas das minhas ideias, o senador, por meio dos consultores, converteu em PECs. Então, há a PEC de autoria dele, sobre tribunais de contas, a PEC tem, enfim, tem uma PEC sobre controle interno também, e outras, né? Então, as ideias aqui acabaram dando origem a vários projetos legislativos. Não foi abarcada a questão dos ativos, da gestão de ativos e passivos, que é a minha preocupação atual, porque eu estou estudando contabilidade criativa. Então, vamos lá. Então, a gente começa no macro processo orçamentário assim, né? Você tem um candidato, o candidato precisa elaborar um planejamento que dê conta de quê? De resolver os grandes problemas setoriais, né? Então, o grande problema da saúde, da educação, de todas as áreas. E ele precisa materializar isso num plano que não é perfeitamente coincidente com o período de mandato, que tem um deslocamento de um ano, mas que tem uma forte relação com o mandato, né? E isto posto, nós tivemos duas metodologias de PPA, porque, como a lei 4.320, que tratava desse tema, é uma lei de 64, o PPA é uma criação da Constituição de 88, então, obviamente, a 4.320 não tinha nada sobre PPA. E daí ninguém dizia como é que se fazia o PPA. E os governos, principalmente o governo federal, né, o governo federal foi criando, né, foi construindo ou destruindo, né. Então, nós tivemos duas metodologias. A primeira delas estava assentada em programas que teriam objetivos, indicadores, que permitiriam medir a efetividade. Esses programas estariam desdobrados em ações. As ações era possível associar produtos e metas físicas, que não são as metas fiscais da LRF, são metas físicas, né? Quantas escolas, quantos alunos, quantas unidades de merenda escolar e tal. Então, era possível aferir os indicadores de eficácia se você atingiu, né? E de eficiência estava mais difícil, porque eficiência requer atingir a um custo baixo. E a gente não tinha mensuração de custos. Mas, com os últimos desenvolvimentos da contabilidade, a gente conseguiu, pelo menos no governo federal, um sistema de informações de custos. Quando a gente estava pronto para conectar com o PPA, com a informação de custos, destruíram a metodologia do PPA. Então, a gente não conseguiu concluir o trabalho, que era de produzir um indicador de eficiência, né? Então, essa era a ideia. Então, você constrói no processo orçamentário, depois você executa e, por último, você avalia. A avaliação final deve retroalimentar esse ciclo, né? Bom, eu tenho muita coisa para falar aqui. Isso aqui dá uma semana de conversa, então eu vou passar rapidinho. O macroprocesso orçamentário tem vários problemas, né, que passam, se você tiver uma visão de administração pública, pelo rompimento das caixinhas, né? Você precisa ter visão de Estado, né, dos objetivos que precisam ser perseguidos, né, e mesmo visão de governo, mas de um governo integrado, não de um governo de caixinhas, né? Objetivos que precisam ser integrados, então, para atingir os resultados previstos. Bom, então,
Orientar para resultados, ele significa, em grande medida, você primeiro saber o que se quer e depois ir orientando toda a gestão pública, do planejamento até o controle. Isso exige ações de monitoramento, de avaliação, de correção, né? Tudo isso depende dos Ministérios Públicos de Contas, né? Então, isso é importante, né? Então, quando eu falo que depende muito de Tribunal de Contas, depende do Ministério Público de Contas, é porque essas leis, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal como a Lei de Qualidade Fiscal, não funcionam se não houver uma institucionalidade forte. Então, a gente precisa, a meu ver, nesse momento, ter um esforço concentrado para fortalecer as instituições, porque, senão, nenhuma lei será cumprida. Entende? Então, bom, a lei complementar, então, ela vem e normatiza o PPA. E faz uma opção metodológica, diz como é que se faz, tá certo? E integra o PPA, LDO e a LOA, distinguindo as funções de cada um, né? Exige mais da avaliação, subsidia o sistema de custos, porque integra isso que está sendo feito com os custos apurados lá na contabilidade, né? E exige indicadores para o PPA. Bom, a ruptura metodológica fundamental que nós tivemos foi no PPA de 2012. Né? Então, até 2011, o nosso PPA ele era organizado como está aqui no substitutivo, tá? Como se encontra. De 2012 para cá, os PPAs, né, eles foram elaborados com uma ruptura do conceito de resultado e de meta. Então, não tinha meta mais no PPA, e não tinha todas as despesas que tinha que ter aqui no PPA. Isso foi muito criticado pelos consultores de orçamento do Senado, que fizeram notas específicas a respeito, tá certo? E daí, quando eu cheguei com o substitutivo, que retomava a metodologia anterior, eles acharam ótimo e rapidamente aceitaram, então, no substitutivo. Porque a ideia qual era? Eu tenho que ter meta, eu não posso ter uma gestão de resultados sem saber onde é que eu quero chegar, entende? Eu tenho que ter objetivos claramente definidos, tenho que ter metas físicas, tá? E tenho que monitorar isso ao longo do tempo para garantir que vai ser atingido no final. E uma outra coisa que havia também, e que o substitutivo diz que não pode mais ter, é a possibilidade de alteração frequente disso. Então, vinha o PPA, você alterava pela LDO, alterava pelo orçamento, e vinha uma alteração após a outra, daqui a pouco você já não sabia mais qual era o norte, né? Já tinha perdido o norte pelas sucessivas alterações. Então, o substitutivo diz que não pode mais fazer isso e remete, então, quem conhece, a metodologia que vigorou até 2011 para a elaboração do PPA. Né? Esses são alguns pontos do diagnóstico que foi feito pelos consultores do Senado, que houve um enfraquecimento, que havia iniciativas de caráter genérico, problemas com os indicadores que eram de processo e não de resultados, ausência de obras de grande vulto no PPA. Eles citam que, se o TRT fosse iniciado hoje, pela metodologia atual do PPA, ele não teria valor estimado da obra no PPA. Né? A dificuldade de fazer avaliação de desigualdades regionais, porque você não quantifica as coisas. Enfim, isso submete tudo ao orçamento. Então, você perde o horizonte de planejamento, porque fica tudo no curto prazo. Né? Bom, então, a gente tentou romper com isso que seria um retrocesso, e isso os consultores ajudaram muito, e a gente voltou, então, para a metodologia anterior. Os prazos. Bom, tem uma inconsistência fundamental nos prazos que estão no ADCT da Constituição, porque a lógica do Constituinte qual foi? Você faz primeiro o PPA, depois a LDO e depois o orçamento. Só que no primeiro ano de mandato, vocês podem observar como é hoje aí,
o envio da LDO é em 15 de abril e o do PPA é em 31 de agosto. Né? Então, tem uma inconsistência temporal aí. Além disso, havia uma reclamação por parte dos entes federados, porque, na verdade, o governo federal sempre planejou muito olhando para a União, né? E sem olhar para os outros. Né? E é importante ter essa visão federativa. Os estados e municípios precisam das estimativas de receita da União para elaborar todo o seu planejamento. Então, aqui, o que eu propus? Que houvesse uma escadinha no orçamento, entende? União, Estado e município. Né? No orçamento, 31 de agosto, 15 de setembro, 30 de setembro. Isso foi mantido no substitutivo, para permitir que alguns entes possam se aproveitar da geração de informações de outros. E uma coisa que não havia era... havia, mas sem uma sanção. Né? Era o prazo para devolução, que ocasionava aquele problema de você iniciar o exercício sem ter um orçamento aprovado. Né? Você tinha sanção só para a LDO, em que a Constituição diz que não entra em recesso enquanto não votar a LDO. Mas, no caso do PPA e do orçamento, não tinha. Né? Então, a gente escreveu aqui no projeto que você tranca a pauta. Na verdade, enquanto não votar esse negócio, você tranca a pauta, para forçar que a votação aconteça com mais celeridade. Bom, investimento público. A gente tinha uma preocupação grande com o investimento público, porque o investimento, principalmente o investimento em infraestrutura, é fundamental para estimular o crescimento econômico. Né? E o Brasil é um país que gasta muito, mas investe pouquíssimo. Né? O investimento público é muito baixo. Né? E, então, a gente pensou em várias alternativas. Né? Não tem como obrigar alguém a investir. Né? A gente chegou a pensar nisso. Né? Vamos estabelecer um limite para investimento mínimo e tal. Chegamos a pensar nisso. Mas como é que a gente faz, afinal, para estimular? Né? E aí a gente chegou à conclusão, depois de muito debate, que o nosso problema é que a gente investe mal mesmo. Não é só que a gente investe pouco, é que a gente investe pouco e mal. Né? Porque os nossos investimentos eles estão muito motivados, digamos assim, por emendas parlamentares, muitas emendas individuais, né? E que acabam descaracterizando a peça toda como um grande pool de investimentos, entende? Porque você gera um fracionamento, uma dispersão das ações por causa das emendinhas. Então, a gente fala assim, bom, mas o parlamento tem direito de emendar, né? Então, como é que a gente faz? Né? Então, a última versão, que me parece estar adequada, você teria normas gerais que iriam instituir metodologias, normas, procedimentos, que orientem uma pré-avaliação dos projetos. A ideia seria você constituir um banco de projetos de investimentos. Então, para esse projeto de investimento ser aceito, ele teria que passar por um crivo técnico antes. Essa é a ideia. Né? Além disso, uma revisão independente. A gente tem muita ideia de fazer revisões independentes, tem instâncias independentes de avaliação, seleção, implementação, ajuste, operação, enfim. Só que isso era muito para tratar aqui no texto da lei complementar. Então, se remeteu a uma legislação infra-complementar. Né? Tá certo? Mas veja que o objetivo está posto. Melhorar a eficiência e eficácia do uso de recursos públicos. Esse é o norte da LQF. Né? Ampliar a capacidade do Estado de prover bens e serviços públicos à população. Exatamente isso. Bom, na LOA, como é que ficaria? Bom, aqui teve uma evolução do artigo 45 da LRF. Esse artigo 45 é um artigo, uma boa intenção, mas que teve uma dificuldade grande de aplicação. Ele diz que o orçamento só vai incluir novos projetos após atendidos os em andamento
e as despesas de conservação de patrimônio público. Significa o seguinte, que não dá para você ficar só inaugurando obra e não concluir as que estão em andamento e não conservar as obras que já existem, né? Mas isso dependeria do quê? Do Poder Executivo encaminhar para o Legislativo um relatório, isso seria analisado na LDO. Eu nunca vi isso acontecer. Tá? Então, isso está na LRF, nunca vi acontecer. E a gente falou assim, olha, mas isso é fundamental, porque não vai dar para a gente começar a gerar projetos de investimento e deixar as obras que já existem ou sem consistência fiscal, do ponto de vista de caber na conta, né? Ou com ineficiência, porque meia ponte não leva a lugar nenhum, né? Isso tem que ter a ponte completa, né? Então, assim, a gente pensou, olha, então a LOA tem que conter a especificação dos novos projetos de investimentos, né? Destacando os plurianuais, e a gente vai ter que fazer uma justificativa individualizada se houver algum impedimento de ordem técnica, porque a regra tem que concluir o projeto. Se houver impedimento, isso tem que estar referenciado, ou seja, tem que estar explicando muito claramente quais são os motivos da obra ter sido suspensa ou abandonada, ou coisa que vale. E, além disso, teria uma programação fiscal de médio prazo na LDO. Esse é um problema do nosso horizonte de planejamento. A gente já tinha identificado essa questão quando tratou das despesas obrigatórias de caráter continuado lá na LRF. O que acontece? A cada momento, não sei se vocês têm consciência disso, mas o orçamento é elaborado como um fluxo. E, a cada momento, não se tem ideia precisa, né, das ações que já foram iniciadas no passado e que têm impacto no presente. Então, boa parte da nossa irresponsabilidade fiscal decorre, inclusive, disso, que você contraiu obrigações no passado, algumas despesas são obrigatórias, outras não são obrigatórias, mas são investimentos, por exemplo, que devem ser executados em vários exercícios, não é isso? Ou despesas continuadas, né, que tem uma previsão de serem executados em todos os exercícios, e a gente elabora o orçamento agora como se nada disso existisse. Então, o governo, quando ele chega ao poder, ele fala assim, não, agora eu vou fazer o que eu quero. E ele desconsidera todos os compromissos que foram assumidos anteriormente e que teriam um impacto fiscal. Então, essa conta precisa ser feita, a conta do espaço fiscal para a inclusão de novos projetos de investimentos. E, então, isso seria feito no anexo de metas fiscais da LDO, justamente para fazer a compatibilização com a conta do resultado fiscal, né? E isso permitiria a gente saber exatamente qual é a nossa realidade, né? Qual é a nossa realidade orçamentária. Bom, tem um problema de utilização errada da reserva de contingência, que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz para que serve a reserva de contingência, para atender riscos fiscais, né, passivos contingentes e tal. No governo federal, pelo menos, e acho que alguns estados já me perguntaram sobre isso, parte dessa reserva de contingência é utilizada para emendas parlamentares. É utilizada como objeto de troca no Congresso para que o relator aceite fazer o orçamento. Então, o projeto vem e diz o seguinte, olha, na LOA não haverá dotação livre para a utilização do Poder Executivo, é um problema que alguns entes têm, de passar cheque em branco para o Executivo. A reserva de contingência será uma dotação global, né? Uma dotação global, com execução obrigatória, e, no caso da União, você vai ter uma reserva de 1,2% da ECL para atender emendas individuais. Então, a ideia aqui é separar
foi separar a reserva de contingência dessa outra reserva que seria para atender as emendas, né? Agora, o Congresso, é preciso entender que essa relação entre os poderes é uma relação pendular, né? Sabe, pêndulo de relógio? Toda vez que você vai muito numa direção, o pêndulo acaba indo muito na direção oposta, né? Então, o ideal é manter na posição de equilíbrio. Mas como o Executivo fez, ao longo da sua história, muitos contingenciamentos, não necessariamente pelas razões mais técnicas e mais republicanas, ele puxou muito o pêndulo numa direção. E daí, toda vez que se faz isso, tem uma rebelião no Congresso e puxam o pêndulo na direção oposta. Então, foi por isso que teve a emenda constitucional, porque a emenda constitucional é um produto de uma reação do Congresso a contingenciamentos que não são propriamente os contingenciamentos do artigo 9º da LRF, porque o artigo 9º da LRF manda fazer o quê? Você avalia a cada 2 meses e, se for necessário, corta. Não é isso? O que o governo federal faz é o contingenciamento preventivo. Então, ele corta tudo de uma vez e depois libera, ao longo do caminho, tem uma avaliação técnica de meta fiscal, que, como a gente viu no último processo do TCU, também já não foi das melhores. Mas, além disso, somam-se outras motivações da liberação, como, por exemplo, votações de interesse no Congresso Nacional. Então, é muito comum isso. Você tem um grande contingenciamento e aí não pode liberar, né? Aí tem uma rebelião no Congresso e 2 dias depois você está liberando, né? É muito comum isso, você observar esse comportamento, né? E como o princípio do equilíbrio e da harmonia entre os poderes requer realmente essa independência, né? Então, o Congresso se rebelou, falou assim, não queremos, uma parte das nossas emendas aqui tem que ser de execução obrigatória, a gente não quer que isso fique sendo contingenciado, né? E aí você tem boas e más razões. Isso é ruim para você fazer corte, né? A gente já está numa crise terrível, tem que fazer corte, né? E tem mais essa rigidez aqui. Mas, por outro lado, foi uma forma também que o poder teve de se impor, né, na relação. Bom, quando chega nas classificações orçamentárias, eu estou um pouco seguindo aquela estrutura, falando das grandes inovações do projeto. Não estou falando de tudo, porque são mais de 80 artigos, isso porque cortaram muitos, né? Quando chega nas classificações orçamentárias, então você define a padronização, e aí ficou definido que para a receita segundo origem, né, e para a despesa, você teria aí por esfera funcional, programática, né, institucional, econômica e vinculação de recursos. E uma classificação auxiliar, quando a gente fala auxiliar é porque não vai no texto da lei, ela fica no sistema, né? No sistema. Então, por elemento de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa, né? Identificador de uso, identificador de doação, de operação de crédito, identificador de resultado primário. Bom, então mudariam as classificações no sentido do que fica. Isso aqui para São Paulo tem efeito, viu? Porque aqui em São Paulo o tribunal tem um entendimento de que o elemento de despesa tem que estar dentro da LOA. Então, isso mudaria o entendimento que tem o Tribunal de Contas de São Paulo a esse respeito. Bom, a restos a pagar. Restos a pagar é um resgate do artigo 41 da LRF, não o que foi vetado, o da redação original. Porque o que se queria lá era garantir o equilíbrio fiscal, né, em todos os exercícios, não apenas no final de mandato. Só que a gente negociou e não conseguiu apoio parlamentar para isso, porque as emendas
estavam na execução de réis a pagar e ninguém queria ter a sua emenda cortada. Então, em 2000 não foi possível dar esse passo. Parece que vai ser possível dar esse passo agora. Talvez por conta da execução obrigatória que foi colocada lá na frente. Vejam que essas coisas têm uma conexão, né? Eu acho que a redação não foi muito feliz. Embora eu aprove a ideia, lá no artigo 42 da LRF, você não diz que não pode inscrever em réis a pagar. Você diz que não pode contrair obrigação de despesa sem ter disponibilidade de caixa. Essa redação me parece mais apropriada. Aqui você está dizendo que não poderá ser inscrita em réis a pagar. Eu não gosto disso, porque eu acho que há um risco de lesar aquele que prestou serviços de boa-fé com a administração pública. E aí eu vejo um risco de conflito aí entre quão longe o direito público pode ir, sabe? Sem lesar a parte privada com quem ele está se relacionando, sabe? Então, eu não gostei muito da redação, mas o espírito eu acho que é esse. Quer dizer, ou seja, você tentar ter equilíbrio em todos os exercícios, não só no último ano de mandato, né? E a outra questão é da vinculação de recurso específico. Para mim, isso não seria necessário, porque isso vem da interpretação da LRF, do artigo 51 da LRF, que diz que quando você vai comparar a disponibilidade de caixa, tem que ter identificada por fonte de recurso. Então, por exemplo, eu vou comparar a réis a pagar da saúde, eu tenho que comparar com a disponibilidade de caixa da saúde, né? Eu não vou comprometer a disponibilidade de caixa da educação com réis a pagar da saúde, porque não vai dar, né? Então, isso foi, inclusive, sedimentado em manual do Tesouro, essa interpretação. Então, por isso, eu acho que não é necessário, mas também não prejudica, né? Bom, e aí eu até coloquei aqui o texto todo, porque essa questão é muito sensível. A gente discutiu muito, e acho que ainda não está ideal, mas, enfim. Ela diz o seguinte, que na hipótese de persistir o interesse da administração pública ou o direito do credor, né, então você vai executar como ideia, despesa de exercícios anteriores. Então, você iria receber aquela despesa no orçamento seguinte, e não executar como réis a pagar, né? Então, tem que fazer uma reflexão boa sobre isso, né, porque pode haver algum problema. Nos fundos, qual é o problema? O fundo tem de tudo um pouco, né? A gente tem uma cultura terrível de criação de fundos, né? E aí a primeira dificuldade era definir o que era fundo, né? Então, a gente definiu como um conjunto de recursos, incluindo as obrigações a ele relacionadas, que por lei se vinculem à realização de finalidades específicas. Então, assim, só para adiantar, o que não foi tratado, né? A gente tinha identificado que só na União havia 87 fundos ativos de naturezas distintas. Então, a dificuldade de enquadrar isso como fundo, tendo esse zoológico aqui, de 87 diferentes, é difícil, né? É bem grande essa dificuldade. E aí a gente tinha procurado classificar em gestão orçamentária e gestão especial, que é quando você tem uma gestão segregada dentro do orçamento, que é um fundo, ou uma gestão segregada não de orçamento, mas de ativos, como o caso de seguro, aval, capitalização, garantia e financiamento. Foram as duas grandes separações que a gente conseguiu fazer, e que daria para avançar na taxonomia por aí. E a Lei 4.320 tem uma coisa fundamental, já que ela vai ser revogada, né? Precisa ver se a gente não perdeu alguma coisa que está lá. Então, ela tem uma coisa fundamental que diz que os fundos não dispõem de personalidade jurídica própria. Então, o ente da federação, ou entidade gestora de bens, né, é que responde, né? Então, o fundo não faz nada, né? O fundo não licita, não contrata, o fundo não tem personalidade jurídica.
Se isso não está no texto, eu acho complicado, porque há divergências sobre isso e pode dar problema. E, de repente, você vai ter uma miríade de fundos aí achando que tem personalidade jurídica. Achava bom inserir isso no texto do substitutivo. Dá para fazer emenda de plenário ainda, porque foi só cai, né? Bom, e aí, o que diz mais? Que o saldo financeiro vai ser transferido para o exercício seguinte, né, exceto ressalva em lei, que a conveniência da manutenção de fundos vai ser avaliada a cada 4 anos pelos entes da federação, então os entes têm que avaliar se faz sentido o fundo continuar existindo ou não. Eu acho que a maioria não faz sentido nem existir, né? Mas tem que fazer uma avaliação fundamentada, né, disso daí. E que, no caso de extinção, o patrimônio seria transferido ao respectivo órgão, a entidade supervisora, e o saldo financeiro apropriado pelo órgão central de administração financeira, sem vinculação específica. Daí você prevê em lei ordinária normas adicionais, ou seja, aparentemente, essa coisa de remeter para a legislação infra é quando quem está legislando vê tanta dificuldade que acha que é melhor não tratar desse assunto aqui na lei complementar, porque isso vai exigir uma avaliação profunda e que talvez não caiba fazer nesse momento, a gente não tenha condições de delinear todos os contornos da matéria, né? Então, remete para alguém fazer, né? Bom, no que tange às normas de contabilidade, deve ser do conhecimento de vocês que a gente está num processo, como boa parte dos países do mundo, num processo de convergência para os padrões internacionais, né? Isso significa que a gente tem que ver como é que fica a nossa norma, porque a gente tem lei de direito financeiro, né, que não pode ser em nenhum momento atingida, né? Mas, ao mesmo tempo, tem normas de contabilidade que estão surgindo aí, e é um mundo dinâmico, quer dizer, as normas vão continuar sendo elaboradas. Então, a gente tem que pensar nisso de uma maneira dinâmica, que não afronte a nossa institucionalidade, a nossa juridicidade, mas que também não engesse, né? Que a gente possa ver como recepcionar essas normas. Então, a lei está dizendo que a contabilidade aplicada ao setor público observará as normas gerais específicas e as normas gerais, que são as da lei, né, e as normas específicas editadas pela STN, que buscarão essas buscarão a convergência às normas brasileiras de contabilidade e aos padrões internacionais. Ficou assim meio vago, né? É uma flexibilidade que é necessária, até porque essa convergência vai ser gradual. Isso vai levar muitos anos para acontecer no Brasil, e é preciso evitar dúvidas, vácuo jurídico e dúvidas sobre que norma utilizar. Pode haver conflito, há um risco de conflito, né? Então, se diz também que as normas da STN serão compatíveis com normas gerais estabelecidas pelo Conselho de Gestão Fiscal, que ainda não foi instituído. Então, enquanto o Conselho de Gestão Fiscal não foi instituído, é compatível só com ela mesma, né, que é um risco, mas é preciso refletir sobre isso. Separa o orçamento e a contabilidade, ou seja, eu acho que eu já falei isso em algum momento, enfim, que boa parte do processo das pedaladas e de outras críticas que têm vindo à tona tem a ver com uma contabilização que está desconectada dos princípios da contabilidade, né, a contabilidade é regida pelo regime de competência, né, integral, né, foco no patrimônio e regime de competência integral. E a gente usa muito caixa, né? Então, quando você usa o caixa, você gera uma série de incentivos contrários para o gestor. Por exemplo, deixar de pagar todas as dívidas e gerar resultado primário. Aumentar os restos a pagar e gerar resultado primário, porque você não contabilizou pelo caixa, não pagou. Então, não pagar se torna um benefício, olha só, né? A gente tem que sair rápido disso, né? Então,
Então, é preciso separar o que é orçamento e o que é contabilidade patrimonial, né? E identificar claramente quais são as variáveis patrimoniais, né? Plano de contas deve permitir a utilização em todos os entes da federação. Isso aqui, praticamente, ele dá uma cobertura legal para algo que o Tesouro já vem fazendo. O Tesouro tem um manual de contabilidade aplicado ao setor público, que é dessa grossura assim, e que estabeleceu plano de contas para toda a federação, padronizou demonstrações contábeis para toda a federação e procedimentos orçamentários e patrimoniais em capítulos diferentes para receita e para despesa, né? Tem tudo isso lá no manual, né? Um livrão assim. Então, isso aqui, mas como pode surgir questionamento, embora tenha o amparo hoje, né, de não haver o Conselho de Gestão Fiscal, e aí o Tesouro está fazendo, porque não tem o Conselho de Gestão Fiscal, então, na verdade, ele está fazendo às vezes de. Mas vai que, de uma hora para outra, regulamenta o Conselho de Gestão Fiscal. E aí, sei lá, isso deixaria de valer? Então foi levado para a norma para dar um status para essa iniciativa, proteger essa iniciativa, digamos assim. Bom, há uma série de aspectos, eu acho que aqui eu acabei com o que foi tratado de maior inovação no projeto, né? Há uma série de aspectos que não estão tratados no projeto, foram tratados inicialmente. Eu tinha uma preocupação com o fortalecimento da meritocracia na gestão de recursos humanos, porque, a meu ver, é muito difícil perseguir a qualidade do gasto público quando o corpo de pessoas que trabalham na administração pública, de servidores, né, não tem uma orientação meritocrática. Então, eu acho que é fundamental isso aqui, você ter avaliação de desempenho, você orientar para a eficiência do trabalho, você ter capacitação, você definir exatamente o que é atividade fim, você encontrar uma solução para os municípios pequenos, principalmente onde você, o prefeito, né, ele é legitimamente eleito, mas ele não precisa ter nenhum conhecimento de finanças públicas, né? E, de repente, ele se vê premido pela necessidade de cumprir a LRF. Ele nem sabe o que isso significa, né? Então, assim, muitos não têm nem nível superior, né? Então, você coloca uma carga de responsabilidade no prefeito e você permitiu que ele fosse eleito nessas condições, mas olha a contradição. Ele tem que cumprir com uma série de requisitos que ele talvez não esteja preparado. Então, nos Estados Unidos, isso aqui é uma inspiração americana, você tem um gestor das cidades, gestor público das cidades, né? Então, tinha uma ideia nesse sentido. E, fundamentalmente, isso aqui foi o que criou maior reação, né? Era o seguinte, essa aqui é inspiração francesa, né? Qual é a regra de contratação na Constituição? É o concurso público, né? Então, você tem cargo em comissão para quê? Para você poder, em função de quem está no poder, né, poder, eventualmente, preencher alguns cargos de confiança e tal. Mas o ideal é que a memória institucional, né, o capital humano, não se perca quando muda o mandato, não é isso? O republicano é que você tenha capital humano, que você tenha memória institucional, e que isso seja permanente, que as coisas se façam independentemente de quem estiver no poder. E, para isso, a gente precisa ter um limite mínimo para a ocupação de cargo em comissão, sim. Porque eu conheço entes da federação, poderes da federação, em que você ou não tem concurso, ou você tem concurso num nível reduzidíssimo e quase tudo é cargo em comissão. Isso torna, inclusive, inefetiva a regra de ajuste do 169 da Constituição, que diz que, primeiro, você, se tiver necessidade de ajuste, você pega
os que não estão, você reduz os cargos em comissão, né, até 20%, tal, pelo menos 20%, depois os que não são estáveis e, por último, os estáveis. Eu conheço casos de quem precisou ajustar e os 20% do cargo em comissão não chegava nem perto, nem triscava o tamanho do ajuste que ele tinha que fazer na despesa de pessoal. Então, se fez a regra às avessas, ou seja, você começou a demitir concursado, os poucos que tinham, tá certo? Porque, estranhamente, você tinha mais cargo em comissão do que concursado, né? Então, uma interpretação correta do 169 da Constituição das regras atinentes ao concurso público que estão na Constituição, me conduz à ideia de que é preciso você frear um pouco esse aumento de cargos em comissão, porque isso não permite que tenha uma cultura meritocrática, republicana, né? Estável, né? A estabilidade que você estava falando aqui antes, ela depende muito disso. Quem é que faz essa estabilidade? São as instituições. E as instituições dependem das pessoas, né? Então, eventualmente, vedações para servidores para impedir conflitos de interesse é uma coisa importante, né? Servidor não pode ser servidor público e está fazendo trocentas coisas, né? Inclusive contrárias à função que ele está exercendo, né? E também alguma proteção para algumas áreas estratégicas, para o ordenador de despesa, para o gerente de programa. O gerente de programa é um sofredor, né? Porque ele não consegue atingir o resultado porque ele não está empoderado para isso, né? Muito bem. Alguns aspectos relativos ao controle, que estavam no projeto original, alguns deles foram incorporados em PEC do senador Renato Casagrande. A ideia é de criar instrumentos para que o controle possa aferir eficiência, eficácia e efetividade. Isso está na Constituição, mas faltam os instrumentos. Não adianta dizer que o controle vai aferir e não ter os instrumentos para aferir, entende? Então, a instituição de controle interno, isso foi apresentado como PEC, estava no projeto original. A criação de controle prévio para grandes obras é uma coisa que o TCU já usa, mas que seria preciso utilizar em outros, né? Alguém falou aqui de uma lei orgânica do controle, poderia ser aí, enfim. A ideia de ter prazos para julgamento de contas, para não deixar as contas dormindo 10 anos sem serem julgadas também. PL definindo... E quando eu falo controle, a minha visão de controle não é só controle oficial. Minha ideia de controle é interno, externo e social, sempre, né? E está assim no substitutivo. Está interno, externo e social. Agora, controle social, ele depende muito, no caso aí dos conselhos, né, de políticas públicas, conselhos de educação, de saúde, precisa regular isso, porque se o conselho for exercido pelo próprio secretário, né, ou por, enfim, autoridades que estão no próprio governo, então não é um conselho efetivamente independente, né? Então, eu chamei a atenção para a necessidade de regular isso. Lá no projeto original, eu dizia que um PL deveria cuidar disso, mas é possível apresentar um PL a qualquer momento, mesmo sem mandar a lei complementar. Definir metodologia de participação dos cidadãos. A lei de responsabilidade fiscal já incentiva a participação, né? O problema disso de incentivar é que ninguém sabe como é que vai acontecer, né? Então, assim, precisava avançar mais nisso. Ainda no que tange ao controle, entendo que tem uma questão fundamental, que são os requisitos mínimos para membros do Tribunal de Contas, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, assim, a ideia de requisitos mínimos para evitar forte conexão política com cargos que se destinam a fazer o controle das contas públicas, né? Então, não ter ocupado cargo de ministro ou secretário em período anterior,
não ter exercido mandato eletivo na legislatura de quem o indicar ou na anterior, e definir exatamente o que são notórios conhecimentos e reputação ilibada. Na reputação ilibada, já concluindo, na reputação ilibada, a gente teve um avanço, isso aqui eu tinha escrito antes da lei da ficha limpa, né? Mas na lei da ficha limpa, eu acho que a gente já teve um avanço, então daria para usar isso como parâmetro de reputação ilibada, entende? Então, porque se ele não pode se eleger, né, se candidatar, ele também não pode ocupar um cargo no controle externo, certo? Bom, definir notórios conhecimentos. O que são notórios conhecimentos? Tem que ter um mínimo, né? Tem que ter um mínimo e tem que ter um desejável, né? Não pode ser alfabetizado apenas. Né? Isso não é notório conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro, de administração pública. Então, veja bem, eu estou apontando aspectos da nossa fragilidade institucional. Eu sei que tem algumas pessoas rindo, mas isso é triste. É triste. Porque, veja bem, você cria uma legislação complexa, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, cria uma outra legislação complexa também, como essa aqui que está em tramitação, que uma hora vai ser aprovada, né? Já passou na CAI, tem todo um movimento para aprovar isso no Senado, depois vai para a Câmara, que ela iniciou no Senado. E aí, depois, o que você faz com isso? Onde é que estão os prefeitos em condições de cumprir a lei? Onde é que está o controle empoderado em condição de controlar a lei? Entende? Então, assim, engraçado que isso foram justamente esses os pontos que tiraram do projeto, né? Então, então, assim, eu não sei, tem horas que a gente parece estar brincando de casinha, né? Brincando de fazer as coisas, né? Assim, porque para você fazer uma lei, para ela ser cumprida, você tem que ter as instituições empoderadas, não é isso? Então, tá bom, se acharam que não era aqui, que seja em outro lugar, que seja em PEC, que seja em outro projeto. Agora, que seja para todos os entes da federação. Porque também, se ficar cada um olhando só para si, a União vai fazer desse jeito. A lei orgânica do Tribunal de Contas da União trata dessa forma. Tá, mas a gente tem a federação. Política fiscal aqui se faz na União, no Estado e no município. A gente tem que ter a visão federativa. Senão a gente não consegue avançar, né? Bom, eu não sei se ajudou. É uma miríade de assuntos que convergem para um ponto. Como é que a gente faz para atender o cidadão? Como é que a gente faz para garantir pela lei que esse monte de regras que a gente tem sejam para valer, sejam para atingir resultados? Entende? Esse é o objetivo. Então, eu acho que vale a pena fazer, não uma, mas várias reflexões aqui, e, eventualmente, fatiar a discussão, porque daria maior profundidade, né? Então, só deixar meu e-mail e o blog à disposição, tá certo? Tá? Que aí vocês vão me seguindo. Obrigada. Bom, pessoal, com grande alegria que nós ouvimos a palestra da professora. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que saímos daqui com várias provocações interessantes para o nosso dia a dia, né, o nosso dever de casa, né? E eu destaco aqui, professor, algumas inquietudes que me assolaram aqui. Eu peço aos colegas que eu vou usar um pouquinho a palavra, mas eu sei que nós já estamos com adiantado da hora, mas eu acho que isso é necessário. A professora colocou muito bem essa questão do planejamento, controle, mas a necessidade de a gente fazer conexão entre esses pontos e entre esses atos de gestão, que isso às vezes deixa muito a desejar. E a necessidade, então, do gestor ter esse compromisso com a transparência, né, de dizer exatamente como gastou, mas por que gastou, né?
a qualidade desse gasto, esse choque de transparência de gestão que eu acho que nós precisamos muito observar. E a professora colocou essa questão de forma muito clara na necessidade do controle, né, observar, e eu vou voltar um pouquinho, do gestor observar a importância do povo, né, do que o povo deseja, né, o gasto tem que ser observado com esse caráter republicano, e não de forma diversa que hoje ocorre, né, que muitas vezes não se ouve a população para saber se ela quer aquele tipo de despesa, se aquilo é essencial ou não, e se vê esse atropelo, né, nos orçamentos e nas práticas de gestão. E chamando para o nosso lado, né, que é o nosso lado da questão da institucionalidade forte, eu quero deixar aqui registrado que nós, Ministério Público de Contas, professora, trabalhamos diuturnamente na tentativa de que, como a professora colocou muito bem, essas leis elas sejam cumpridas. Eu tive aqui, eu estava na plateia na abertura quando o palestrante falou da situação do Distrito Federal, e ele citou um caso que é uma representação do Ministério Público de Contas, que é exatamente sobre a questão dos gastos com o pessoal. Naquele momento foram várias leis sem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal, e houve a representação do Ministério Público de Contas no momento em que elas foram aprovadas. Isso foi em dezembro, exatamente quando nós estávamos no plantão, porque o Ministério Público de Contas do DF ele fica no plantão justamente por isso. O Tribunal de Contas sai de recesso, mas o Ministério Público de Contas fica no plantão. E não foi julgado até hoje. E, naquele momento, nós chamávamos atenção exatamente para nenhuma responsabilidade fiscal daquelas normas. Depois, o que aconteceu quando o governo assumiu foi aí a situação de um aumento extremamente exagerado desses gastos com o pessoal. Foi necessária uma provocação por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que terminou esbarrando num problema procedimental, mas que o governo se debate com essa questão. E nós ficamos lá no Ministério Público de Contas bastante aliviados, e tristes ao mesmo tempo, mas aliviados por termos cumprido o nosso papel. E isso ocorre em todos os estados. Aqui estão os colegas aqui nesse sentido. O governo do Distrito Federal, assim que tomou posse e viu a situação de calamidade das contas públicas, passou também a entender que ele não tinha nenhuma obrigação para pagar as despesas anteriores. E passou a protelar isso para daqui a 5 anos. E o Ministério Público de Contas também representou, e eu refletia sobre a sua colocação em relação aos restos a pagar, sobre a questão do princípio da boa-fé, né, e também da economicidade de quem contrata com o poder público, sabendo que isso pode ser protelado por 5 anos, o preço disso para as contas públicas e para a contratação. Então, são muitas as provocações. Eu, como presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, estão aqui os Procuradores Gerais de Contas de quase todo o país, conversava com o Luciano, que é do Espírito Santo, Procurador-Geral de Contas. Existe um indicativo de que o Conselho vá realmente atuar nessas medidas gerais, de tentar pontuar esses problemas em vários tribunais de contas, para que nós possamos aí ter uma contribuição mais efetiva, porque ela já há nos estados, mas assim tentar trazer isso como uma bandeira nacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E é urgente, acho que é para ontem, a profissionalização nos tribunais de contas. É urgente o que a professora colocou, e que nós rimos aqui, brincamos, é triste. É urgente, porque é inaceitável que isso ocorra e da forma como vem ocorrendo. Então, é preciso que haja esse controle também do controlador, né? O que está sendo votado nessas casas, isso precisa realmente ser chamado a atenção para toda a população e saber o que realmente nós estamos aí votando nessas cortes de contas e por que a situação é desse jeito. E eu queria, então, bem rapidamente, eu sei que os colegas querem colaborar com o debate, eu então abro assim, para a plateia e saber quem gostaria de falar. Já temos aqui 3 inscritos. Primeiro, as damas. Hélida. Selene, querida, eu há mais de 10 anos tento aprender com esse manancial de conhecimento. Realmente eu sou uma aluna sua há muitos anos. Ouvi-la agora, inclusive, me faz muitas inquietações. Não vou esgotá-las também, mas especialmente 2. Eu queria que você tentasse explicar para nós que indicador é esse
de custo que dimensionaria a eficiência que se tentou debater, para a gente tentar incorporar já, né, não esperar esse projeto de qualidade fiscal. Existe a ideia lá na LRF, no artigo 50, parágrafo 3º, de avaliação de custos. Então, nos fale um pouco dessa metodologia para a gente já tentar implementar no que já nos cabe. Outro dia mesmo eu falava aqui no tribunal que a gente precisa tentar, por exemplo, avaliar o custo do quilômetro rodado quando o Estado repassa recursos para o transporte escolar. Então, se vocês tiverem já essa metodologia, explica um pouco para a gente. A segunda pergunta, ela é uma pergunta já de provocação bem clara. O fato de o Conselho de Gestão Fiscal, que a LRF previu no artigo 67, não existir, autoriza a STN a ser o maior órgão normativo desse país? Eu tenho dito que, do ponto de vista do direito financeiro, a STN tem mais poder do que o TCU. A STN tem mais poder do que o próprio Congresso Nacional. É claro que a STN não usa isso de forma tão ostensiva, mas ela esvazia esse debate ao não colocá-lo no lugar adequado, que é o Conselho de Gestão Fiscal. Inclusive, deixando que o Senado se comporte de forma tão infantil em relação ao federalismo fiscal, que é o debate que a professora Helena tinha feito. Então, são duas indagações, né? Nos dá essa dimensão das possibilidades já de uma metodologia de avaliação de custos que indique a eficiência no ciclo orçamentário, que a gente já poderia fazê-lo, e na própria execução orçamentária, e em relação ao poder normativo da Secretaria do Tesouro Nacional. Tenho falado isso com o Bruno também, o Bruno Mangualdi. Sim. Quando... eu posso responder já? É melhor, né? Porque fatiar, né? Porque senão eu vou esquecer que você perguntou. Eu trabalhei na contabilidade do Tesouro de 2006 a 2012, na época em que foram criados os grupos técnicos e os manuais. Eu fui trabalhar lá justamente porque havia um tensionamento entre as funções do Tesouro normatizadoras e a federação, né? E a primeira coisa que eu fiz, então, foi da ideia de criar os grupos técnicos. Então, eles foram criados nessa época. Eles hoje reúnem cerca de 100 pessoas, cada um, e toda vez que se vai alterar qualquer coisa no manual, passa pelo grupo técnico, e a ideia é produzir consenso. Então, debater exaustivamente até que tenha um consenso, e aí vai como proposta para o secretário do Tesouro introduzir no manual. Não é um modelo assim perfeito, né? O ideal seria você ter o Conselho de Gestão Fiscal. Mas a gente teve várias dificuldades no encaminhamento dessa questão, porque participação de todos os poderes dos entes federados, dito ao pé da letra, a reunião teria que ser no Maracanã, né? E aí não sai um resultado. Então, tem que ser algo que seja suficientemente representativo, mas também capaz de operacionalizar decisões, né? Produzir decisões, né? Então, eu acho que vai ter que se trabalhar mais nesse sentido e tentar buscar o consenso nisso. Como o nosso federativo, eu digo que o nosso federalismo tem poucas instâncias de cooperação, aliás, esse é um ponto que entrou na LQF. Não falei aqui, que é muito extenso o projeto, né? Mas a gente está dizendo que tem que ser buscada a cooperação em instâncias de cooperação dos entes federados. No meu projeto tinha para tudo, para orçamento, para contabilidade. Você tem que reunir as pessoas. Vamos ver quais são as regras de orçamento, o que atende, o que adequa à realidade, o que não adequa. Como a gente tem pouca prática histórica de discutir as questões federativas em fóruns federativos, então a gente não tem nem representação. Entende? Quem você vai chamar para representar os municípios? A CNM? A ABM? Quem é que representa? Não sei. Não sei quem é que representa. Quem é que representa os legislativos? Quem é que representa o judiciário? Aí você vai dizer assim, coloca um, mas não coloca o outro. Então,
o projeto não avançou por isso, porque a gente não sabe quem é que representa. Né? E aí tem um risco, né, de expandir demais e tal. Bom, então, esse problema do Conselho de Gestão Fiscal, eu acho que você tem toda a razão, mas a gente precisa de mais maturidade, talvez. Eu acho que foi boa essa fase do Tesouro de explodir os manuais, porque não tinha regra nenhuma, né? Agora você tem. Se você quiser, você pode até criticar, pode até botar abaixo a regra que tem, mas pelo menos você tem um ponto de partida. Antes você não tinha nada, né? Então, agora você tem os manuais, né, que dizem como é que se faz os demonstrativos da LRF, como é que se faz a contabilidade pública. Isso é fundamental. A segunda questão que você falou era do custo, né? Pois é. O que acontece? Isso é também uma evolução da contabilidade pública. Porque o que acontece? A apuração por custo no setor privado, ela se dá com base no regime de competência. E a história de você usar muito orçamento e caixa no governo atrapalhava as nossas dimensões, entende? Porque a gente não consegue colocar temporalmente quando é que a despesa aconteceu, entende? Porque é uma variável de caixa, na verdade, no governo, né? O resultado primário é apurado por caixa no governo federal, né? Não deveria ser competência, mas, enfim, a gente avança o que dá em cada momento, né? E aí a gente pegou e construiu, então, uma metodologia para os custos. Foi a área lá do Tesouro que pegou variáveis orçamentárias e construiu uma metodologia fazendo a aproximação do regime de competência. Então, ela não é o regime de competência que você não tem essa informação pronta para pegar, ou talvez tenha num ente, mas não tenha no outro, não sei como é que está aqui em São Paulo, mas vai ter em algum momento, né? Porque a gente está avançando na convergência para os padrões internacionais. Mas, mesmo antes de que tenha, é possível usar a metodologia. E ela foi usada no Sistema de Informações de Custos do Governo Federal. Pode ser aperfeiçoado? Pode. Tem muita coisa ali no sistema que eu faria diferente. Mas é melhor partir de algum lugar do que não ter, né? Está lá o artigo 50, né, lá da LRF, prevendo o sistema de custos, né, até hoje, e a grande maioria não tem sistema nenhum, né? E o que acontece? Se eu consigo identificar o custo de uma obra no início, e acho que o banco de projetos que está previsto aqui vai ajudar nisso, consigo identificar o custo de uma ponte, sei lá no início. Aí pus isso no PPA, não é isso? Então, tem a meta física, construir a ponte. Tem o valor financeiro que serve de referência, de custo. Né? Tem a fundamentação para aquilo ali. E aí eu vou começar a acompanhar. Vem cá. Primeiro, a ponte foi feita? Eficácia, né? Segundo, qual o valor que efetivamente a ponte custou? Eficiência. Tem outros parâmetros para comparar? Quanto é que custa a ponte em outro lugar? Eu consigo comparar as coisas, né? Então, isso é importante, a comparabilidade. E aí, depois, a efetividade. A ponte leva a algum lugar? Né? São os 3 critérios que eu tenho que ter, gente. Né? Então, assim, se eu começo do planejamento a delinear isso e junto isso já com a contabilidade de custos, eu tenho na contabilidade um suporte para fazer a avaliação de resultado. Né? Isso é central para o controle, gente. Está lá no artigo 70 da Constituição. Então, não dá para a gente ficar, a essa altura, em 2016, fazendo controle, vendo simplesmente a legalidade ali, cumpriu, não cumpriu, o limite de pessoal. Não, a gente tem que ir mais fundo. Né? Não é isso?
Então, a metodologia está disponível no Tesouro Nacional. Tá? Inclusive, ela está citada no manual, e tem livros-textos sobre isso, dizendo tem textos, inclusive do Nelson Barbosa e de outros, dizendo exatamente quais são as variáveis que são tomadas em cada caso para se produzir o custo. Né? O que aconteceu conosco e que gerou um retrocesso é que, quando a gente avançou no custo e estava pronto para ligar com a meta, acabaram com a meta. Física. Acabaram com a meta física. Aí tá, então agora eu tenho o custo, mas não tenho a meta. Né? Então, até por isso, é importante retomar a metodologia original do PPA, porque é isso que vai nos poder fazer avançar no sentido de buscar uma orientação por resultados em toda a administração pública. Né? Pessoal, a organização do evento está pedindo que eu encerre, porque nós temos que estar aqui às 14 horas. Espera só um minutinho. Eu vou colocar em votação. Mas eu acho assim, falaram para mim, Cláudia, cuidado com o excesso de democracia. Eu sei que é sempre uma grande alegria de nós estarmos aqui, é uma necessidade muito grande de debatermos, mas eu acredito que nós possamos fazer isso com a professora, porque ela deixou os canais abertos, e a organização realmente precisa de um tempinho. O Tiago precisa apresentar, acho que, algumas informações aqui para todos vocês. Eu quero pedir mil desculpas, mas eu acho que, se fosse possível, os colegas abrissem mão. Então, só mais uma pergunta, pode ser? Eu tenho. É porque eu estou aqui na difícil missão como presidente, querendo aproveitar ao máximo a professora, porque está sendo uma maravilha, mas eu também concordo que os colegas da organização precisam que nós estejamos aqui às 14 horas. Vai dar certo. Bom, organização, eu não sou a melhor pessoa para decidir isso. Então, já que pelos apelos aqui, eu vou pedir mais uma pergunta só mais uma pergunta, por favor. Você abre mão, meu amigo, eu tenho certeza. Vamos lá, Júlio. Uma pergunta. Aí, professora, se a gente puder ficar nos... São só 12 perguntas. Só um minutinho, meu amigo. Se a gente puder ficar aqui no máximo meio-dia e 15, eu agradeço. Obrigada. Então, vamos lá. Olha, Selene, sensacional a sua palestra. Sobre receitas, previsão de receitas no orçamento. Essa lei está prevendo algum mecanismo para disciplinar o Poder Executivo nessas estimativas, para tornar isso científico, metodológico, ou vai continuar sendo algo fantasioso? Quer dizer, quando o governo faz cálculo de inflação, ele tem uma metodologia que é conhecida, criticada e confiável. Isso não tinha que valer também para a estimativa de receita e orçamento, para a gente poder começar a confiar que o orçamento é mais factível, mais realizável? Você falou lá da ficha limpa para conselheiro e ministro do Tribunal de Contas. A gente tem uma proposta de que isso é pouco. Né? Para ingressos, tem que ser os mesmos ingressos, os mesmos requisitos para ingresso na magistratura, que é mais restrito ainda do que ficha limpa. Né? Não é só não ter condenação em instância colegiada. Certos tipos de processos já desqualificam o candidato para ingressar no Ministério Público ou na magistratura. Seria um ponto para avançar nessa discussão. Também não seria o caso de estabelecer um limite percentual a restos a pagar, porque tem só o conceito, mas isso está crescendo de uma maneira que a gente tem quase que um orçamento inteiro a ser executado em restos a pagar. Em algum momento nós vamos ter um colapso causado por restos a pagar. Outro ponto, vai anotando aí, Selene. Financiamentos do BNDES. Deixa eu anotar, porque eu vou esquecer, realmente. Então, eu falei das receitas, limitações a restos a pagar, financiamentos... são 12. Financiamentos do BNDES para grandes obras de infraestrutura, utilizando esse modelo de concessionárias, enfim, parcerias público-privadas. Esses orçamentos não passam por nenhuma avaliação técnica de custo. E se não seria o caso de colocar uma condicionante de uma avaliação prévia do TCU sobre o custo de orçamentos para obras acima de determinado valor, R$1 bilhão, talvez, 500 milhões, algum valor razoável. Outra coisa, a instituição de mais transparência na situação fiscal dos entes. A gente não poder olhar na internet e saber qual é a situação fiscal do Distrito Federal
ou do município de Franca, ou da própria União, algo que o cidadão, o jornalista pudesse olhar e saber: o Brasil está assim, o município tal está assado. E é isso. Vou resumir as 12 a estas aí. Eu vou tentar compatibilizar aqui, que eu já vi que o Gabriel ficou meio chateado. Gabriel, passa a sua pergunta, que a professora vai anotar, para a gente poder tentar ficar meio de ideia já. Eu não sou tão assim, prolixo Resiliente. quanto a Júlia, eu só tinha 10, mas vou tentar reduzir em 6. A primeira é que eu não vi ainda a regulamentação do 163, inciso 5º da Constituição, que trata da Lei Complementar da Fiscalização Financeira, né? Também o artigo 11 da LRF, que para mim tem letra morta: ninguém fiscaliza a arrecadação. A arrecadação é apenas vista para a compatibilidade das metas, mas a efetiva arrecadação, os índices de arrecadação, a gente não vê. Questão da gestão de pessoas, nós falamos no outro painel da pejotização de pessoas físicas, o que eu tenho visto também, decorrente da emenda 19, um grande equívoco, né? Veja, a maioria de nós trabalha com entes subnacionais, estados e municípios. A limitação da remuneração do prefeito, né, faz com que todos os médicos sejam contratados pessoas jurídicas para trabalhar no posto de saúde, não fica a receber imposto de renda, não fica no município. É um exemplo simples, né? A falta de qualificação, eu venho defendendo, já defendi isso no 5º Fórum lá em Cuiabá, da necessidade de um quadro mínimo de profissionais de nível superior nos municípios, nos estados, para atender às determinações, às competências do artigo 23 da Constituição. Nós só temos 3 regras que fixam profissionais nos municípios e nos entes. Eu tenho que ter nutricionista, onde tem alimentação, eu tenho que ter farmacêutico, onde tem dispensação de alimentos, e eu tenho que ter fisioterapeuta. Eu não tenho mais nenhuma regra que me obrigue a ter contador, advogado e engenheiro no município, né? Essa é uma das questões. A questão dos fundos, né? Sem personalidade jurídica, sim. Mas lá no Paraná, por exemplo, se entende que o fundo só tem validade, existência, a partir de um CNPJ. Ora, o que é um CNPJ? Então, assim, a afetação dos fundos, o que nós temos visto? O fundo hoje não é um fundo afetado a uma finalidade, ele é um fundo de reserva de um condomínio estadual. O Estado vai lá e pega o fundo a hora que precisa, é o que o governo Beto Richa tem feito, né? E outros governos têm feito isso também, né? Então, a questão do fundo me preocupa muito, essa falta de afetação, do cumprimento disso. A questão... bom, deixa eu só... Dois... Perdi a colinha aqui, perdi a cola. Tá. Fundos não previdenciários. No momento. Fundos previdenciários. Se mantenha na responsabilidade do tempo. É isso que eu estou tentando fazer. A questão dos fundos previdenciários. Veja, há um descompasso, há um equívoco fundamental da União em relação... Nós estamos sempre dizendo que a questão previdenciária é um problema a ser olhado. Nos fundos de previdência de regime público, o que eles fazem? Eles só acrescentam, aumentam a dívida pública. Ao invés de nós, por exemplo, se nós pudéssemos autorizar que os fundos estatais pudessem financiar microcrédito, fazer o crédito consignado, de fato aumentar, fazer com que a economia local fosse gerada? Não, nós obrigamos os fundos públicos a comprar a título do Tesouro, ou então entrar naqueles processos micados de ações e desvios de recursos que vai sobrar para o Tesouro lá na frente. Então, acho que há uma grande responsabilidade do governo para a fiscalização e controle dos fundos previdenciários. E isso vai ter uma repercussão muito grande. Por exemplo, o Estado do Paraná, ele estaria, pela lei originária, daqui 2 anos, com todos os seus servidores no fundo de previdência. De repente, nós passamos isso para 30 anos. A sustentabilidade, na verdade, o Estado vai quebrar em 3 anos, por causa dessa questão previdenciária. Então, acho que são alguns aspectos, dentro de uma perspectiva de equilíbrio fiscal também, que a gente gostaria de poder trabalhar melhor. Eu gostaria das suas avaliações sobre isso. Sim. Eu tenho mais tempo para responder do que eles tiveram para perguntar, né? Não, vou tentar ser breve. A questão das receitas. Havia no projeto original uma inspiração alemã
de uma instituição independente para fazer a estimativa das receitas. Isso gerou um rebuliço enorme e foi uma das causas de não ter apoio do governo federal para que um projeto tramitasse. Tá? Eu acho que agora, com a instituição fiscal independente, talvez se consiga avançar por essa via, porque também a gente não tem que trazer tudo para cá, não tem que tentar resolver tudo aqui, né? Talvez a gente consiga uma solução para esse problema aí, mas a gente tinha pensado nisso, sim. Né? Na Alemanha, você tem instituição independente para avaliar a receita. Restos a pagar. Os restos a pagar são um dos grandes responsáveis, mas é por conta do sistema de caixa. Então, assim, essas coisas estão ligadas com a contabilidade, entendeu? Porque você usa regime de caixa, é que você tem um incentivo para aumentar a resta a pagar. Porque na hora que você aumenta a resta a pagar, você gera primário naquele momento. Né? E se você, de repente, pagar o resto a pagar tudo de uma vez, você abruptamente piora o resultado primário. Então, esse é o grande problema, porque até para a gente apurar custo, a gente precisa saber a que momento do tempo se referem as despesas. Então, tem que ser competência, não pode ser caixa. Por que a LRF fez a opção pelo regime de competência lá atrás? Por isso. Porque senão eu ia atrasar o pagamento de servidor, ia deixar a folha atrasada, e ajustar tudo, inclusive limite pessoal, imagina. Se ajustar limite pessoal não pagando. É completamente contrário ao princípio da responsabilidade fiscal. Então, é por isso que tem lá a norma no artigo 50 de usar regime de competência. Agora, eu pergunto, novamente, por que não usa para o resultado primário? Tem que abrir essa discussão. Né? Financiamento do BNDES. Sim, novamente, no projeto original, daquelas coisas que foram cortadas, né, tinha controle prévio, sim, de algumas coisas, de grandes obras, né, e acho que de financiamento de BNDES também. E aí, controle prévio, você faz a avaliação de custo, está embutido, né? Acho que grandes obras, né, não é também para burocratizar o controle, né, e travar a execução, mas quando é realmente um projeto grande, eu acho que tem que ter controle prévio. Tem jeito. Né? A questão da transparência fiscal, o grande problema que a gente tem hoje é que a lei mandou colocar tudo na internet, mas cada um coloca no seu sítio. E os sítios não conversam. Então, a ideia do Tesouro, isso foi um erro estratégico no passado, de tentar resolver isso por meio de um contrato com a Caixa Econômica Federal, que captava as informações de estados e municípios. Esse erro, a meu ver, está sendo corrigido, mas não é fácil, porque isso envolve o desenvolvimento de um sistema dentro do Tesouro, que já está em operação, que é o SICONF, que é um grande passo, mas que ainda não está no estágio, assim, que eu diria, ideal. Né? Eu não sei se você viu, o meu sonho de consumo, eu falei isso na época da elaboração do SICONF, era ter uma base de dados como a gente tem no Banco Central, que você entra lá e você escolhe o período, a variável, e você baixa o que você quiser para Excel. E aí você pega e combina e monta o relatório da maneira como você quiser. Então, assim, você não tem que ficar, o sistema não tem que travar as suas opções de escolha. As opções são suas. Você sabe o que você quer pesquisar. Né? E se você tiver isso completamente destravado, fica bom, porque você consegue comparar governos, você consegue comparar entes da federação, você consegue comparar mandatos, um período com outro. Né? E essa foi a parte que não avançou. Então, eu acho que o sistema do Tesouro tinha que ser mais aprimorado e seria o local ideal, porque ele tem a função de consolidar contas, ele tem que receber mesmo a informação. Então, recebe, mas não fica para ele, né? Disponibiliza logo em rede, para todo mundo. E com opção, isso é a questão tecnológica, né? Com opção
para você baixar tudo que você quiser. Isso acho que resolve por aí. Artigo 163, parágrafo 5º. Não dá para resolver tudo aqui, né? Tem que ter, mas outra lei complementar, mas o Supremo também já entendeu que não tem que resolver tudo num projeto só. Então, você pode ter várias leis complementares, não precisa ter uma só, né? Artigo 11 da LRF. É um grande problema, mas, assim, exige uma avaliação qualitativa dos tribunais de contas, né? Como é que eu vou saber se você cumpriu a sua função de arrecadação? Se você foi efetivo, né, na sua função de arrecadação. Não sei, você tem que ver qual é a base de arrecadação. Mas não tem parâmetro, mas tem que desenvolver, uai. Não é? Não tem que desenvolver? Assim, tem estudos, tem estudos da universidade, tal. Você pegar a base qual é a capacidade de arrecadação que tem o ente, né? Então, você pode pegar alguns parâmetros e fazer construir uma metodologia para isso. Tem que ser feito em algum momento. Não vejo outra alternativa, porque cada caso é um caso, entende? E isso depende de uma avaliação da situação econômica do ente, que é particular. Então, não tem como você estabelecer um limite e correr o risco de causar distorções, né, de análise, né? Médicos versus teto. Isso é um problema sério. Acho que trabalhar com consórcios ajuda um pouco, né? Mas eu acho que tem uma outra solução, que eu até falei lá para o pessoal da Comissão de Saúde, lá no Congresso, que eles ficaram surpresos assim, quando eu falei. Eu falei assim, olha, a gente luta tanto para ter uma educação de qualidade nas universidades, não é isso? E aí você oferece educação que sai caro nas universidades públicas para os médicos. Por que você não fala assim, olha, quem quiser estudar na universidade pública, passa 1 ano no município do interior? Certo? Com o salário, um salário do teto lá, do prefeito, que seja. Porque o cara quer ganhar uma fortuna. Tá, ele quer, a gente quer muita coisa, mas o recurso público é limitado, não é isso? E ele também não se beneficiou do recurso público para a sua formação? Então, assim, eu acho que a gente tem que acabar com essa cultura de que a gente vai absorver, ganhar tudo do Estado e não vai retornar, entende? Tem que ter retorno, sim, tem que ter retorno. Eu acho que seria uma ideia, né? Nível superior, artigo 23. Concordo plenamente. Aqui no projeto, a gente colocou que tem que ser profissional de contabilidade para fazer a contabilidade. Não fomos tão longe de dizer que tinha que ser nível superior, porque, às vezes, nem isso. Mas, nessa questão da meritocracia, da parte pessoal, que não foi tocada aqui no projeto, né, e que vai ter que ser abordada em algum lugar, isso, a gente vai ter que enfrentar essa questão, sim. Porque a gente, e não só contador, né? Você tem uma quantidade enorme de escritórios que prestam serviços. Aí, assim, o escritório presta serviço de contabilidade, mas ele tem condição de prestar serviço de planejamento? O que o contador entende de planejamento? O que o contador entende de orçamento? Eu já vi projetos de lei orçamentária que copiava. O cara fazia assim, orçamento, município, pequeno, médio, grande. CA, entendeu? Pequeno, médio, grande. De acordo com o tamanho, ele fazia um. Aí ele fazia assim, orçamento para construir ponte sobre rio em município que não tem rio, porque ele copiou de outro. Né? Então, e passa por aí, pela qualificação e tal.
Os fundos, você tem toda a razão. Essa questão do CNPJ foi uma distorção, foi uma falta de entendimento, porque tinha um setor do governo que achava que o fundo tinha personalidade jurídica própria, sim. E é justamente por ter conhecimento disso que eu digo que é fundamental dizer aquele artigo lá da 4.320 recuperar aqui, porque, senão, essas interpretações vão proliferar, né? E acho que a parte de fundos aqui do projeto está insuficiente, precisa ser robustecida. Tem que pensar em umas emendas aqui. Tá? Gente, desculpa. Professora, o nosso agradecimento. Gostaria de passar uma pequena lembrança aqui do Ministério Público de Contas, agradecer à professora pela explanação, e eu declaro encerrado. Aliás, eu não vou declarar encerrado ainda, porque eu estou passando aqui para o Tiago, que tem algumas colocações para serem feitas. Obrigada.